Irmãos, eu vi com uma mensagem hoje, está aqui o meu esboço, mas às vezes a gente quer relutar contra o Espírito Santo, né? Hoje eu já acordei com um sentimento daquilo que eu tinha que pregar aqui, mas eu tinha a palavra preparada, tal, falei, não, vou pregar a palavra, aquela questão de ser, né, a razão, mas o Senhor colocou muito forte, eu vou pregar o que Deus está mandando eu pregar, não tem nem esboço, mas o que Deus colocou aqui no meu espírito, eu quero compartilhar com vocês. Então, abra comigo, por gentileza, lá em João capítulo 3, que eu acho que é uma necessidade, é algo que a igreja precisa ouvir. Essa história, esse texto de João 3, é um dos pilares da minha conversão. É algo que eu tenho muito selado no meu espírito. Porque eu acho que foi a primeira coisa que eu entendi na minha conversão. E por isso que a minha vida mudou. Porque isso aqui é uma base para todo mundo que está entrando na igreja, ou que aceitou Jesus. Se isso aqui não for uma verdade na tua vida, não adianta. E tudo na vida, a gente entra para dar certo. A pior coisa que tem é a frustração. A frustração, ela é terrível, né? Por várias vezes já ministrei, às vezes, moças que têm problemas, às vezes, na questão do homossexualismo. E a primeira coisa que geralmente essas moças falam, olha, eu entrei por essa linha porque eu tive uma frustração amorosa, né? Namoro, fui noiva há tantos anos, quando eu estava para casar, o cara me largou, o cara saiu, foi embora. E aí eu peguei trauma de homem, porque todos os homens são iguais, né? A gente ouve isso muitas vezes. Então, a questão da frustração, ela é terrível, ela tira você da bênção. Então, você não pode ser um cristão frustrado. E para não ser, você tem que entrar por essa linha aqui, ó. Vamos lá. Vamos nos colocar em pé. João capítulo 3, a partir do versículo 1. João 3, 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Só até aí, amém? Vamos orar. Pai, fala conosco nessa manhã, Senhor. Como um dia o Senhor me esclareceu isso, e no meu espírito eu entendi aquilo que o Senhor queria de mim. Que nessa manhã a tua palavra entre em cada coração. Pessoas que andam com o Senhor e que ainda não entenderam isso. Pessoas que não provaram isso. Eu te peço, ó Pai, que nessa manhã a tua presença enche este lugar, Senhor, com a tua atmosfera. Que o Senhor ministre a cada um segundo a sua necessidade. E que eles possam entender esse princípio, não só entender, mas que eles possam viver, Senhor, na essência. Me usa segundo a tua graça e segundo o teu querer. Que eu seja um instrumento do teu Espírito Santo, do teu querer neste lugar, e que o teu povo seja alcançado por essa palavra. Desde já, Senhor, eu me coloco como canal de bênção, e que eu seja essa primeira pessoa a ser ministrada por essa palavra. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, queridos.
Glória a Deus. Amados, nós temos, lá em Mateus 25, fala sobre a parábola das virgens, né? Um texto nada a ver com esse. Mateus 25 fala da parábola das virgens. E na parábola das virgens, é muito notório que dentro do povo de Deus, há dois grupos distintos. Lá diz isso. E é tipificado nas virgens que estão aguardando a volta do noivo. E lá fala de um grupo de pessoas, tipificada pela virgem prudente, e fala de um grupo de pessoas tipificada pelas virgens nécias. E lá o discorrer da mensagem, o teor da mensagem lá é o seguinte, que um grupo dentro da igreja, representada pelas virgens prudentes, estava atento à volta do noivo. Estavam ali, a Bíblia tipifica a presença do Espírito Santo lá, com o óleo, e a candeia acesa tipifica o crente cheio do Espírito, ligado na fiação, esperando a volta do mestre. E quando vem ali na parábola, o mestre vem, esses que têm azeite de sobra, presença de Deus transbordando, e estão com a candeia acesa, estão cheios de Deus, eles entram com o noivo e vão ali festejar as bodas. Em contrapartida, outro grupo de pessoas tipificada pelas virgens nécias, eles não entram, eles ficam do lado de fora. Primeiro, porque havia acabado o azeite deles. Pessoas limitadas no seu vínculo com Deus, na sua busca. E fala também que as candeias estavam o quê? Apagando, tipificando pessoas da igreja que estão morrendo. Dentro da igreja, o pior é isso, você está morrendo dentro da igreja. Por quê? Porque você ainda não entendeu esse princípio, que não pode faltar azeite, Espírito Santo, e que a tua candeia tem que estar acesa. Ou seja, o genuíno cristão, ele é movido pelo Espírito. Aí eu venho para cá. Quando Jesus encontra com o tal do Nicodemos, que era um rabi, eu tenho um primo meu que ele fez a faculdade teológica, e a faculdade de teologia na teológica, a faculdade da Batista, e o TCC dele ele fez em cima da vida de Nicodemos. E muito louco, eu estava conversando com ele e tal, porque eu nunca estudei a fundo o pós, né? A vida depois de Nicodemos. E Nicodemos se converteu por essa situação aqui e tal. E ele foi um cara assim que teve muitas experiências com o Senhor. E o Nicodemos, quando ele se encontra com Jesus aqui, ele fala o que para Jesus? Ele olha o Senhor e ele fala: Senhor, eu fiquei sabendo que tu és mestre, né? Rabi é mestre. Fiquei sabendo que tu és rabi, que tu és mestre né, em Jerusalém, que você é um enviado da parte de Deus e tal. Então, a primeira coisa que me salta aos olhos aqui é que o tal do Nicodemos, ele tinha, eu não posso dizer que ele reconhecia Jesus, talvez como o Messias, mas ele tinha bons olhos para com Jesus. Ele sabia que Jesus, a fama de Jesus percorria, e que Jesus era alguém diferenciado, porque é notório isso. Ele abre o coração, ele mostra aqui o sorriso. Senhor, eu fiquei sabendo que o Senhor é o cara, meu. Você sabe que tem muita gente na igreja que tem mais ou menos esse posicionamento. Você sabe que Jesus é diferenciado. Muita gente vem na igreja, irmão, e faz da igreja algo religioso. Então a pessoa vem, mas ela não tem vínculo nenhum. A candeia está apagada, mas é uma questão de desencargo, de consciência, sabe? Eu vou embora hoje, eu já fui no culto, eu estou bem agora. Tirei um peso das minhas costas. Como se andar com Deus fosse isso, querido. Irmão, tem muita lâmpada apagando na igreja, porque as pessoas elas não entendem que para a minha vida com Deus, para o meu ministério, para tudo dar certo, eu tenho que ter uma experiência com esse Deus. Quem gosta de feijoada aqui? Eu propriamente não gosto, mas é uma comida típica brasileira. Meu, tem gente que toda quarta-feira tem que comer uma feijuca, senão...
Um dia essa pessoa experimentou a tal da feijoada. Talvez meio assim, não sei se eu vou gostar. Caiu na asneira de experimentar. Depois disso, é igual o cafezinho que eu tomo. Quando era garoto, eu não tomava café. O cheiro já me dava. Um dia caiu na asneira de experimentar. Hoje eu já chego na igreja e vejo uns irmãos. O cafezinho está pronto, bispo. Se a gente não tiver uma experiência, a gente nunca vai saber se Deus é bom. Não adianta, irmão, você ficar vindo na igreja porque o A quer, o B quer. Você tem que vir na igreja porque você tem que ser tocado. Irmão, eu vou te falar uma coisa aqui. Você não vai vencer a droga. Preste atenção. Você não vai vencer a droga sem ter uma experiência com Deus. Mas eu venho na igreja, eu sou um religioso. O diabo está muito preocupado porque você é um religioso. Você não vai vencer as suas lutas interiores se você não tiver uma experiência com Deus. Você não vai conseguir permanecer por muito tempo nesse ambiente se você não tiver tido ou terá uma experiência com Deus. Quem que aguenta ficar igual ontem, das 9 da manhã às 10 da noite, vendo uma pessoa falar, se não for movida pelo Espírito? Não fica, pastora. E aí tem que ter peito. Cá para nós, o que é melhor na nossa carne? Um sabadão está aqui escutando uma pessoa falar o dia inteiro, ou está num clube, numa piscina, suquinho de laranja, só de boa. Só que a Bíblia fala que as coisas espirituais, elas discernem da carnal. O homem carnal, ele é tendencioso às coisas da carne. O homem espiritual, ele é tendencioso às coisas do Espírito. Então, quando eu tenho uma experiência com Deus, por isso que os amigos não entendem. Eles falam, fizeram lavagem cerebral em você lá na tua igreja, porque ele não entende. Pô, a cabeça do cara, esse cara andava comigo até ontem, usava droga, era gandaia, bebia, boteco, tudo que não presta. De repente o cara deu um twin no cara, o cara quer ficar socado na igreja, esse cara está doido. Não é que ele está doido, querido, ele teve uma experiência com Deus. Atos 9. Paulo estava indo para Damasco fazer o quê? Caçar cristão para matar. Imagina, por isso que lá em Jerusalém os apóstolos ficaram meio assim. Quando Barnabé chegou com ele, os caras falaram, não, mas esse cara aqui é perigoso. Barnabé falou, não, ele teve uma experiência com Deus. Porque ele foi para caçar crente, e no meio do caminho Deus visitou Paulo. E como é que Deus visitou? Paulo, vai para a igreja, faz cara de crente, viva lá dentro. Foi isso? Paulo, a partir de hoje você será um grande monge religioso. Foi isso? A Bíblia fala que o Senhor se revelou a ele com êxtase de glória. Pá! Ô irmão, o pau cantou. Saulo caiu, irmão. Tentou abrir o olho, não enxergava nada. Imagina o Saulo lá puxando da glória de Deus. Ele foi impactado. Deus mostrou para ele, é isso que você está perseguindo. Recebe o meu toque aí. E ele recebeu o impacto. 120 discípulos orando no cenáculo. Aí Deus visitou 120. Oi, meus apóstolos amados, todos vocês vão sair daí assim agora. Porque a religião é isso, né? Não. O Senhor visitou aqueles 120. O Senhor visitou com línguas repartidas de fogo. O povo que passava na porta 3 horas da tarde olhou e falou, pô meu, os amigos lá, os camaradas, os que andavam com Jesus agora estão tomando querosene, estão tomando as cachaças. Por quê? Está todo mundo embriagado lá dentro, porque agora era tanta que eles cambaleavam e falando em mistérios que eles não entendiam. Sabe, irmão, a mudança, ela é feita de impacto, de visita de Deus. Eu fico imaginando, eu usei droga, cachaça, gandaia a vida inteira. Como que eu ia servir a Deus se eu não fosse impactado? Um dia eu fui visitado, irmão, que experiência. Porque aquilo que a gente tem por fé,
por cultura que a gente nasce, eu sou católico, existe um Deus, mas Jó disse que ele conhecia um Deus de ouvir falar, mas agora ele estava conhecendo um Deus de com ele andar. E eu tive essa experiência. Por isso às vezes a pessoa fala, mas eu nunca vou conseguir ser liberto. Vai, se o Espírito de Deus te impactar, eu desafio cocaína, crack, cachaça, prostituição. Eu desafio, se você for impactado por Deus, nada vai paralisar a tua caminhada. O problema é buscar esse impacto. O tal do Nicodemos era um mestre, conhecia tudo do Torá, conhecia tudo da lei de Moisés. E ele fez umas perguntas para o Senhor, e o Senhor respondeu, mas ele não entendia. Porque o Senhor falou para ele, né? Ele chegou todo pau, o Senhor falou para ele, só que é o seguinte, precisa nascer de novo. Agora, olha a resposta do camarada. Deve ter alguma coisa errada aí, Jesus. O senhor não reparou não, barba branca. Sou velhão, pô, como é que é isso? Como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe e sair de novo? Como é que é isso? E Jesus falou para ele, quem não nascer da água do Espírito não herdará o reino do céu. E ele ficou, como diz o nosso amigo Samuel, igual o macaco Simão assim, ó. Não entendeu nada. Porque um homem carnal, ele não entende. Por isso que às vezes você não entende. Você sabe qual é o grande problema da igreja? Aí você vê, é um que arruma problema aqui, é o outro que faz fofoca, é o outro que sai, é o outro. Sabe o que é isso? 1 Coríntios 3:1 diz que toda facção e toda contenda é feita na igreja pelos irmãos carnal. Está escrito lá. Porque quem é cheio do Espírito não tem tempo para isso. Quem é cheio do Espírito quer ganhar as almas. Quem é cheio do Espírito quer compartilhar da palavra. Quem é cheio do Espírito quer orar, quer jejuar, quer ter intimidade com Deus. Quem é cheio do Espírito quer manter a candeia acesa. Aí talvez você diga, bispo, como é que é esse negócio de nascer de novo? Aqui fica muito claro que nós temos dois nascimentos na vida. Nós servos de Deus. O primeiro, do ventre da mãe. E o segundo, não tem como ser crente se não nascer de novo, irmão. E esse é o grande divisor de águas da igreja, que faz a separação das virgens prudentes para as virgens nécias. Porque o homem espiritual, ele entende as coisas do Espírito. O homem espiritual, quando ele recebe uma exortação, se ele entender o que é de Deus, ainda que ninguém goste de tomar bronca, ele retém e vai orar. Quantas vezes eu saio de sala de pastor, eu sou sanguíneo? Mal. E aí no meio do caminho, o Espírito Santo ia ministrando, chegava em casa, já estava com refrigério. Realmente eu errei e vou melhorar. Ora, o carnal não. O carnal, ele sai bravo e é cheio da razão, e o pastor não sabe nada, quem sabe tudo é ele, porque é ele. Então esse egoísmo, essa palavra não existe, eu inventei. Esse egoísmo sucumbe o cara, meu. Então nós precisamos ser uma igreja que nasceu de novo, irmão. Nós precisamos romper com o velho homem. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Da água é a palavra. E a palavra, quando ela entra em nós, ela gera vida. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fui liberto pelo poder da palavra. Eu não fui na igreja e não veio um pulando em um pé. E nada contra, que eu sou do mistério também. Eu sou do Pentecoste. Mas o que eu quero dizer é que o poder está aqui, ó. E eu fui com a pastora, eu estava muito louco no dia, envergonhando ela, louco. Mas aquela palavra saiu do altar, meu irmão, e tirou cachaça, tirou tudo que estava ali, impregnado em mim. E aquela palavra gerou vida. Se o poder da palavra entrar no teu interior, a tua história vai ser mudada. Agora eu tenho que querer, irmão. O salário do pecado é a morte,
enquanto eu andar no pecado, como Davi disse, enquanto eu ocultei os meus pecados, os meus ossos doíam, envelheciam. Em nome de Jesus, querido, tira a sujeira do tapete, deixa a plenitude do Espírito te tocar, te visitar, e você vai ser sarado, vai ser curado, a tua história vai ser mudada, em nome de Jesus. E qual que é a diferença, bispo? Como é que eu sei se eu nasci ou não do Espírito? Quando uma criança, ela nasce, é muito comum, isso é praxe no meio dos médicos, eles pegam a criança pelas perninhas, automaticamente essa criança tem que fazer o quê? O choro mostra que ela está o quê? Viva, abre os pulmões e ela chora. Acontece de algumas crianças não chorar. O que o médico faz? Dá uma palmada no bumbum, né? Pá. Por que o médico faz isso? A priori, para ver se está tudo bem. Porque tem uma normalidade, que a criança tem que chorar. Pô, chorou, pô, tá bem. Depois vai para exame de pezinho e tal, para ver mais detalhadamente. Mas até aqui, ocorreu tudo bem. Deu sinal de vida. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem uma experiência. A gente tem que receber esse sinal de vida. O que é isso? Por exemplo, hoje, quando você vem para a igreja, você cultua, você recebe uma palavra, você ora, o que você sente? Esquece o que vem de fora para dentro. Não estou falando disso. Tem uns irmãos que ficam, ai, eu arrepio. Não é arrepio não, irmão. O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Tudo o que eu sinto da parte de Deus tem que estar aqui dentro de mim. Você que serve a Deus e não sente nada, bispo, eu não sinto. Bispo, eu não vou andar por aquilo que eu sinto, eu vou andar pela fé. Amém, mas eu estou falando de experiência. Senão a gente não usava tanto, né? Aquela questão, eu estou sentindo a presença. Para muitos a presença de Deus, ela é meio que zen, sabe? Não, estou sentindo no ar, o ar rarefeito. Estou vendo os cavalinhos. Eu estou falando de um Deus vivo, irmão. Quando Deus visita, Ele visita, irmão. Quando Ele visitou o cenáculo, o pau cantou e o povo ficou cheio da glória. Quando Ele visitou Paulo, a mesma coisa. Lá em Crônicas 7, quando Ele visita Salomão, Salomão não aguenta tamanha glória dentro do templo. Aí ficam uns babacão aí, você tem que cair no Espírito, não é de Deus. Irmão, se Deus quiser, você vai voar, não vai nem cair. Com as conversas, o povo quer limitar Deus, irmão. Salomão caiu do que então? De bobeira? De alegre? Saulo, ele caiu também, caiu do que? De alegre? Daniel caiu do que? Caiu de alegre? Caiu diante da glória de Deus. Mas se cai é demônio, os demônios também caem. 1 Samuel capítulo 5, colocaram a arca diante do templo lá de Dagom, diante da imagem de Dagom, e Dagom caiu também, porque diante da glória de Deus, todos, não tem ninguém que não se dobra. Amém? Então Deus é poder, querido. Deus, onde Deus está, a coisa acontece. A glória é manifesta. Amém? Davi, olha o tamanho do gigante, dava 3 de Davi. Davi mandou uma pedrinha, derrubar com essa pedrinha. A pedrinha estava o poder de Deus. Então, querido, você tem que se abrir nessa manhã. Deus quer encher o teu interior da presença dele. Bispo, eu não sinto nada, só azia. Então você precisa ser liberto dessa azia hoje e sentir a glória de Deus. O garagem está queimando. Não é isso não. Isso é azia. Eu estou falando de glória. O senhor tem base bíblica para isso? Tenho. Um pouquinho para frente. Capítulo 4, versículo 13.
Diz assim: Jesus está batendo papo lá com a mulher lá de Samaria, né, sobre a água lá do poço de Jacó. Aí ele fala assim, versículo 13: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, ó, uma fonte a jorrar pela vida eterna. Oh, Rabadagashuri Kalabadahasuri Kalabandaravasi. Está entendendo? Tem muita gente bebendo de outra água porque você continua com sede. Você continua com os mesmos problemas, as mesmas situaçõezinhas. Olha a proposta de Deus para você nessa manhã. Ele quer mudar a tua história. Como? Quando Ele impactar, quando você beber da água, dessa presença gloriosa que vai fazer de você um rio que vai fluir rios. Aliás, uma fonte que vai fazer você fluir rios de águas vivas. Como é que é isso, bispo? Eu sinto, sente. Oh, aleluia. Sabe que você não põe o dedo no fogo? Você não põe porque queima, porque você sente. Eu estou falando de algo real, que eu sinto, que eu vivo, e que Deus tem para você também. Ele quer te encher da presença dEle. Porque quando eu sinto a presença, irmão, nada e ninguém pode se levantar, todo mundo e falar: Deus não existe. Você vai falar: existe, porque eu sinto a presença dEle, eu sinto a glória dEle. Ai, Deus, Jesus está morto. Não está, porque Ele ressuscitou. Eu sinto a presença dEle no meu interior. Ai, eu fui selado, eu sinto essa presença. Rabahashuribicandarápia. Levanta as tuas mãos para os céus. Alamandurimicandarápia. Glorifica o Senhor, querido. Peça para Ele te visitar. Peça para você ser um eleito, um escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Peça para que Ele te cele nessa manhã. Peça para que Ele te marque com a presença dEle. Oh, aleluia. A Bíblia fala que quando Ele nos cela, nós abrimos a boca e começamos a falar em novas línguas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, diz que o que fala em línguas não fala homem, fala a Deus, e em espírito Ele fala mistérios. Deus quer colocar mistérios na tua boca, para você poder falar com o Rei da Glória, com o leão da tribo de Judá, com o guarda de Israel. Xarrapacanarapia, estigme da rassura de calamantúria, furiaste que me nervassa. Oh, eu sinto virtude do Espírito aqui nessa manhã. O Senhor quer tocar a tua vida, o Senhor quer te visitar, o Senhor quer te impactar. Ele quer que você nasça de novo. Chega de carnalidade. O noivo está voltando e você não pode deixar o azeite acabar. Você não pode querer deixar a tua candeia apagar, mas você tem que estar cheio de azeite e com a candeia acesa. E porque me revassa, e porque me rassúria. E oh, glória a Jesus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Aleluia. A igreja que prossegue é a igreja que é nascida de novo. Os irmãos que prosseguem é aqueles que nasceram de novo, que não ficam vivendo de porfias, de contenda, de intriga dentro da igreja, mas que vivem somando para a noiva, somando para a igreja, que vivem cheio da presença de Deus. Aleluia. Oh, quero te convidar, querido. Você que entrou aqui, bispo, eu venho na igreja porque talvez eu aprendi com os meus pais, ou era desde pequeno, eu sou evangélico.
Mas eu nunca senti essa presença que o Senhor está falando. Eu nunca senti no meu interior as águas se mover como o Senhor está falando. É sentir, irmão. Eu não estou falando de nada abstrato. Eu estou falando de você sentir a glória. Saulo não caiu por cair, ele sentiu a glória. Aquele povo não ficou embriagado no cenáculo falando em mistérios e línguas repartidas simplesmente porque do nada. Não, eles falaram porque eles foram impactados pela glória. Deus quer te visitar aqui hoje, querido. Mesmo você que já sentiu, já senti isso, bispo, e isso foi se perdendo, a minha candeia foi apagando, então ainda há tempo. Enquanto não soa a trombeta, ainda há tempo. Então que você possa se renovar hoje, que você possa, em nome de Jesus, se reerguer, querido. Cuidado, não morra. Deus tem um propósito para a tua vida, em nome de Jesus.